spread out like over the whole world. Vocês estão espalhados pelo mundo inteiro. And especially in missions, there's a lot of Brazilians that you find all around. Principalmente em missões, tem muitos brasileiros pelo mundo. What is very rare to find E o que é muito raro de encontrar is to find an Italian missionary. é encontrar um missionário italiano. And that is one of the reasons that we are in Italy. E essa é uma das razões porque nós estamos na Itália. Not just to reach Italians, but we want to send out Italian young missionaries. Não só para alcançar os italianos, mas que o Senhor levante italianos como missionários para irem para as nações. And so there's lots of things that we do. Amen. Amém. There's lots of things that we do in Italy. Tem muitas coisas que nós fazemos na Itália. But one of the main things that we are involved with is the training of like discipleship training schools and training of missionaries. Mas o que nós estamos mais envolvidos é com treinamento missionário e com uma escola de treinamento e discipulado. For 10 years, I've been part of a school called Discipleship Training School. Por 10 anos eu tive envolvido com uma escola que se chama Escola de Treinamento e Discipulado. Where for 3 months we teach people about God and about how to hear God's voice and how to do missions. 3 meses nós ensinamos sobre como ouvir a voz de Deus e como fazer missões. And then for 3 months we go on an outreach to teach what we've taught. E por outros 3 meses nós vamos para o prático para ensinar o que nós fazemos. But this last year, for the first time, I had the privilege of leading another school. E esse ano passado eu tive a oportunidade de liderar uma escola diferente. Where in 3 months we read through the Bible and we teach our students how to interpret the Word of God in its context. Por 3 meses nós lemos a Bíblia inteira e ensinamos a como ler a Bíblia entendendo o contexto. And the idea is not that we teach everyone and then they know everything about the Bible. Não é que nós ensinamos tudo e ali eles vão aprender tudo sobre a Bíblia. But the training is for us also to learn how much more there is to learn. Mas é um treinamento para você aprender quanto mais você precisa aprender sobre a Bíblia. And to equip people for a lifelong of learning. E para equipar as pessoas para uma vida inteira de aprendizado sobre a Bíblia. Because yes, we need to be fueled by the fire of the Spirit. Porque sim, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo. But we also need to be fed by the Word of God. Mas nós precisamos também estarmos preenchidos e cheios da palavra de Deus. This last week we've been speaking in various places about how the gift and the power of God builds up the church. E nós temos falado em lugares diferentes como os dons de Deus e o fogo de Deus, ele faz com que a igreja cresça. But we need the Word of God and character of to go the long run. Mas nós precisamos da palavra de Deus e do caráter para que a gente possa continuar a longo prazo nessa caminhada. And I believe that this is a word for the church in this hour that we're living now. E eu acredito que essa é uma palavra para a igreja, para o corpo de Cristo, para esse tempo que nós estamos vivendo. We've seen various waves of the Father heart of God and the power of the Holy Spirit. Nós vimos a onda do coração do Pai, as ondas do mover de Deus, do Espírito Santo. But I believe that there's a new wave. Santo. I believe there's a new wave that is coming of character and of purity. Mas eu acredito que tem uma nova onda do Senhor chegando, uma onda de caráter e de pureza. Amen. Amém. This is not often the thing that's cheered for most, so I'm glad you're cheering. Geralmente as pessoas não falam aleluia quando escutam isso, mas estou feliz que você disse aleluia, que você respondeu. When we talk about amazing people of God, we always say, wow, he prays and there's healing. He speaks with power. Quando nós falamos sobre uma pessoa de Deus, nós falamos, nossa, ele faz milagres, ele ressuscitou aquela pessoa dos mortos. Rarely a church flyer will say, come listen to the most humble preacher. Você já foi no evento e ouviu, vem escutar o pregador mais humilde. But how sad has it been in the last years to hear the news of various great preachers that led a double life? Mas eu preciso mais retorno aqui meu dele, tá? Aumenta um pouco e tirar um pouco o eco dele. Can you repeat again? But how sad has it been to see so many great church leaders in the last years who led double lives? Mas que triste é que nós temos ouvido de grandes líderes que estavam vivendo uma vida dupla. They ministered with great power and authority, but at the same time they were living lives that
that showed something different. Eles estavam pregando uma vida de poder e pregando algo, mas em secreto estavam vivendo algo completamente diferente. But we see person after person, this is coming to the light because God is doing a new thing. Mas nós temos visto que Deus está trazendo coisas e muitas dessas pessoas para a luz, porque Deus está fazendo algo. And I believe the word of God in this moment is that be ready. E eu acredito que a palavra de Deus, que a palavra do Senhor para esse momento é: esteja pronto. I think through the centuries, everyone always thought that Jesus was coming back in their time. E por muito tempo, por anos, as pessoas pensam que Jesus está chegando no tempo deles. I don't claim to know when he's coming back. Mas eu não sei quando ele vai Actually, voltar. even Jesus doesn't know when he Até was coming mesmo back. Jesus não sabia quando ele iria voltar. He said, I'm coming like a thief in the night, E ele falou: eu vou vir como ladrão da noite. which is quite an interesting phrase, right? O que é uma frase um pouco interessante, não é? Anyways, that's why it's important to know the background of E por isso, the Bible. é importante entender o contexto bíblico. This is not necessarily the first picture I think of Jesus, but Talvez essa não é a imagem que você pensa de Jesus. but the Bible says that he will return like a thief in the night. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar como um ladrão da noite. We will look later at why is a thief in the night. Mas depois nós vamos entender por que ele vai vir como ladrão da noite. But I believe he's coming back for a bride. Mas ele está voltando para uma noiva. And he's coming back for a bride that is pure, that is holy. E ele está voltando para uma noiva que é pura e que é santa. We were just singing in worship, Santo, Santo, holy, holy, Nós holy. estávamos cantando aqui, Santo, Santo. And the word holy means set apart, totally different. E a palavra santo diz separado, completamente diferente. So when you look at God compared to any other gods, you're like, he's holy, he's completely different, Quando he's você unique. olha para Deus, comparando com todos os deuses, ele é completamente diferente. And as a bride, we are called to be the same. We are called to be set apart, to be E different. como a noiva, nós somos chamados para sermos separados, para sermos diferentes do mundo. And so that's what I would like to share a little bit about this morning. E é isso que eu This quero afternoon. compartilhar essa tarde. So in the last months that we've been studying God's words, Esses últimos meses que nós estávamos estudando a palavra de Deus, one of the things that was standing out to me was the law, uma das coisas que destacou para mim é sobre a lei. especially the Old Testament talks a lot about the law of God. No Velho Testamento fala muito sobre a lei do Senhor. I don't know about you, but when I hear the law, like I think of something very strict, and when I hear the word law, I'm already wondering what I did wrong. Eu não sei você, mas quando eu escuto a palavra lei, eu já estou pensando, o que é que eu fiz de errado? There's kind of a negative tone to it to me. Tem um som negativo, de algo negativo. But actually, when you read through the Bible, and especially the Psalms, the Jewish people, they love the law. Mas quando você vê a Bíblia, o livro de Salmos, você vê que os judeus, eles amavam a lei do Senhor. For example, Psalm 1. Por exemplo, Salmos 1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Ao contrário, o 2. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. So blessed are we when we delight in the law, when we meditate on it day and night. Então, abençoados são aqueles que meditam na lei do Senhor dia e noite. Psalm 19, verse 7. Salmos 19, 7. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Actually, the longest psalm in the Bible, Psalm 119, is all about the beauty of the law. E, na verdade, Salmos 19, que é o capítulo mais longo da Bíblia, fala sobre se deleitar e ter prazer na lei do Senhor. Open my eyes that I may behold the wondrous things out of your law. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Salmo 119, 18. I delight in your law. Eu tenho prazer na tua lei, Senhor.
The law of your mouth is better to me than the thousands of gold and silver pieces. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares peças de prata e ouro. I love your law. Eu amo a tua lei, Senhor. Let your mercy come to me that I may live, for your law is my delight. Tua lei é o meu prazer. And so I don't know how we got to this place where when we hear the word law, we are kind of scared, or we're like, that's the angry part of God. Eu não sei como que nós chegamos nessa pensamento que quando nós pensamos sobre a lei de Deus, não tem uma conotação boa. Somehow we've created this picture that there's an Old Testament God that is angry and strict. Nós criamos essa imagem que tem um Deus do Velho Testamento que é rígido e And he was like ready to send you to hell. que ele lá estava pronto para te mandar para o inferno. But then Jesus came and he Mas changed his aí mind. Jesus veio e tudo isso desapareceu. But that's not true. Mas isso não é verdade. The people of the Bible, they saw the law the right way. As pessoas da Bíblia viram a lei do Senhor de uma maneira correta. Jesus didn't come to set us free from the law. He came to set us free from sin. O Senhor não veio para nos libertar da lei do Senhor. Ele veio para nos libertar do pecado. And the law of God is truly beautiful. E a lei do Senhor é verdadeiramente bela. Imagine linda. that the law of God would reign over the whole earth, over whole Brazil. Imagine se a lei do Senhor fosse governar e reinar em todo o Brasil. Any time of the day, even in the middle of the night, you could go out, walk the street and not be afraid. Qualquer hora da noite, de madrugada, você poderia andar na rua e não teria medo. Never you would need to wonder if someone was tricking you because everyone would ask a fair price. Você nunca iria se preocupar se alguém estava querendo roubar de você ou não te dar um preço justo, porque todos seriam justos. You would never wonder if your government is corrupt. Você não se perguntaria ou teria dúvidas se o governo era justo ou não. Nor be afraid to be robbed. Você não teria medo de ser roubado. Honestly, we should all love the law. Mas, na verdade, todos nós deveríamos amar a lei do Senhor. And God's law is perfect. E a lei do Senhor é perfeita. Now, often we say God is love and God is just. Muitas vezes nós falamos Deus é amor e é justiça. And we kind of say it in this way. Yeah, he is love, but he's also just. E às vezes nós falamos de uma maneira, ele é amor, mas ele também é justo. Or we say, yeah, God is just, but he's also love. Ou às vezes falamos, ele é justo, mas ele também é amor. But those two shouldn't be separated. Those two are the same. Mas na verdade isso não podia estar separado, porque essas duas coisas são as mesmas. Because God is love, he is just. Porque Deus é amor, ele é justo. And because he is just, he is truly love. E porque ele é justo, ele tem um amor verdadeiro. And so there's this picture of our salvation. Né? Tem essa imagem da salvação. Johanna told me about this song. A Johanna me falou dessa música. I can sing. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar, coração. Só se entreguei. So my lawyer is Jesus. Então, o meu advogado é o Senhor. Right? Jesus. Sim? Amen. Amém. Just let that not be our full picture of the gospel. Mas isso não é a imagem completa do evangelho. So we've often heard this picture of you were guilty and you were about to be condemned. E muitas vezes nós temos essa imagem que você era culpado e você está ali quase para ser condenado. So we're like, okay, Satan is the accuser. O Satanás está te acusando. For most people, I guess God is the one that should send you to hell, but is not really sure. E a maioria das pessoas veem Deus como juiz, que ele estava ali para te mandar para o inferno, mas não te mandou. And Jesus is the lawyer that sets you free. E Jesus é o advogado que vai te libertar. Are there any lawyers here? Tem algum advogado aqui? Ask them to raise their hand. Yes, I see some. Any lawyer that's also married? Tem algum advogado ou advogada que é casado ou casada? I wonder how's the difference between your relationship with your husband or wife or with your clients? Tem alguma diferença da maneira como você lida com seu cliente e com a sua esposa? You know, when we see the law just as a legal document that when you break it, you're out, and when you keep it, you're in. Se você, If we see the law as just a legal but you document, just ask people if they see.
Yeah, it's different, right? Aham. Então é diferente a maneira como você vê a sua esposa e como você vê o seu advogado. Just one slide back. I think. É um slide anterior. Isso. This is no credits to me, this is AI. Isso aqui é inteligência artificial que fez essas So- fotos. We have Jesus the judge, Nós temos aqui Jesus como advogado and we'll compare him to something else. e estamos comparando ele com uma outra coisa. But if we see the law as just a legal document that if Mas you se break você it, vê you're a out, lei and if como you keep it, you're somente in. um documento, When if you keep it, you're in, and if you break it, that you're out. se você vê essa lei, se você fizer certo, você está dentro. Se você não fizer, você está fora. You're just trying to figure out how to not to get in trouble. E você continua tentando descobrir como que eu não vou entrar em problemas. You know, to get Johanna's visa, we needed a lawyer. Para pegar o visto da Johanna, nós precisamos de uma In Italy. advogada na And Itália. We had to pay her, E nós precisamos pagar ela. and once we finished the payment, our relationship was finished. E depois que pagamos ela, o nosso relacionamento acabou. I'm quite sure that if we would not pay, our relationship would have been a bit longer. Eu sei But que se eu não tivesse pagado, talvez nosso relacionamento teria durado mais tempo. not sure if it would have been a good one. Mas não seria um bom relacionamento. But so what I want to share today is that we should stop seeing the law as a legal document Mas where eu you're quero- in or where you're out. Eu quero falar hoje que nós precisamos não podemos ver a lei de Deus como algo que você está dentro ou fora, como algo legal. Yes, Jesus is our lawyer, Sim, Jesus é o nosso advogado, but above that, he is our bridegroom. mas acima de ser o nosso advogado, ele é o nosso noivo. And we should see the law of God as a marriage covenant. E nós precisamos ver a lei do Senhor como uma aliança de casamento. You know, when you look in a marriage as a husband, Em um casamento como esposo, I'm not just a good husband if I don't commit adultery. eu não sou simplesmente um bom esposo se eu não cometer adultério. I'm not just a good husband if there are certain things that I don't do. Eu não sou um bom esposo só se eu não fazer algumas coisas. No, I'm a good husband if I truly love and seek to honor Eu sou um Johanna bom as my esposo se eu wife. verdadeiramente amo e se eu verdadeiramente respeito e a Johanna. And so keeping the law is not about just trying to follow the rules so you don't get in trouble. Então, seguir a lei não é só estar ali tentando não fazer a coisa errada, But it's something that flows forth out of love and a commitment. mas precisa ser algo que flua por causa do amor e do seu compromisso. When we approach it as a law, we're trying to think like, how much should I do to be okay? Mas quando você o seu posicionamento é vendo como uma lei, você vai ficar sempre o que eu posso fazer e o que eu não posso. But I never asked Johanna when we got married, like, how many times should I say I love you to that you're okay? Eu nunca perguntei pra Johanna, quantas vezes eu tenho que dizer eu te amo? Quantas vezes você vai querer? How much love do I give you to stay married to you? Quanto amor eu preciso te dar pra continuar casado? Being married is not necessarily easy. Estar casado não é necessariamente fácil. It's beautiful, but it's also hard work. É lindo, mas também tem muito trabalho. And this is the same as following Jesus. E essa mesma maneira, quando It's the seguimos a same with our Jesus, relationship with the law. a mesma maneira, o nosso relacionamento com a lei do Senhor. We make mistakes, we fail, Nós falhamos e caímos, but we ask for forgiveness, we stand up and we keep mas walking. nós pedimos pro perdão e continuamos caminhando. Okay, I have a verse. Eu tenho um versículo. I'll say the beginning and I would love to hear the next part. Eu vou começar o versículo e eu quero que você complete. So the Bible says, you see that a person is justified by. Aqui. Vejam que as pessoas é justificada por... Anyone? Alguém sabe esse versículo? Vejam que uma pessoa é justificada por... I hear faith, I think. Eu vejo alguém falando fé. Okay, let's see. Vamos ver. É o versículo... Tiago 2. Tiago 2:24. Vejam que uma pessoa é justificada pelas obras, não apenas pela fé. That's kind of interesting, right? É interessante, não é? I grew up in a church where we really emphasized Ephesus 2, verse 8 to 9. Eu cresci numa igreja onde era muito enfatizado Efésios 2:8. For by grace you've been saved through faith. Pois vocês são salvos pela graça.
And this we hear quite often. By faith you're saved. And Martin Luther said, by faith E é alone. o que nós escutamos muitas vezes. Pela graça nós somos salvos. Isso é o que Martin Luther falava. Pela graça nós But somos then salvos. we have James here and that said, not by faith alone, also by work. Mas nós- By works we're justified. Mas Tiago diz algo diferente. É justificado pela obra e não apenas pela fé. So we are saved by faith, Então nós somos salvos por fé, but justified through mas our works. justificados pelas obras. We cannot accept Jesus into our lives and keep living the same way we lived before. Nós não podemos aceitar Jesus na nossa vida e continuar vivendo da mesma maneira de antes. But we live in a world, if we take it back to the wedding covenant, E se nós voltamos para a imagem de aliança de casamento, we live in a world where people spend more time preparing their wedding day than they prepare their marriage. nós vivemos em um mundo onde as pessoas gastam mais tempo se preparando para o dia do casamento do que para o casamento em si. We spend more money on our wedding day and we Nós- spend more time on our wedding day. Nós gastamos mais tempo para o dia do casamento e mais dinheiro para o dia do casamento Than that we actually spend on our marriage. do que nós gastamos com o casamento em si. Though the wedding day is a day that will pass by, Mas o dia do casamento é um dia que vai passar. and our marriage is very worth of our investments. E o nosso casamento é algo que vai valer a pena o nosso And I believe investimento. we treat our faith in the same way. E eu acredito que nós tratamos a nossa fé da mesma maneira. We're looking for the yes that people say to Jesus, Nós estamos em busca do sim que as pessoas vão dizer a Jesus, but we don't value the same amount the transformation that needs to happen. mas nós afterwards. não valorizamos da mesma maneira a transformação na vida das pessoas. But how much? We have a picture actually of our wedding day. Nós temos aqui a imagem do dia do nosso casamento. But it's not just the yes that we gave on that day that's important, and then after that it doesn't matter anymore. Não foi só o sim que nós demos um para outro naquele dia que era importante. No, the strength of the yes of that day, O sim daquele dia, a força daquele sim, the strength of that is proven in the years after. This picture not yet. é provado depois do dia do casamento. A outra foto. So, yes, we were laughing still here. Yes, the yes on this day doesn't mean anything if we don't keep it in the days after. O sim desse dia não ia significar nada se no outro dia. And so Jesus O sim daquele dia, the yes of that day. doesn't mean anything if we don't keep it the days after. O sim daquele dia não vale nada se você não mantém aquilo nos outros dias. And a yes only means so much as we are willing to say no to other things. E o sim significa tanto mas da mesma maneira você também precisa dizer não para tantas outras coisas. So I didn't know it at this moment, but during the wedding we had this thing, this No white. dia do nosso casamento Sim, nós tínhamos esse pano branco ali, And actually this is Decoração. a symbol of the Bible. mas na verdade isso é um símbolo da Bíblia. On a Jewish wedding, the wedding vows would be taken under the prayer shawl of the husbands. No casamento judaico, os votos dos noivos eles faziam os votos debaixo desse pano The prayer shawl. desse pano de oração. And so this is where Johanna said her vows. Esse é a Johanna falando os votos dela. And then after that, E depois, surprise, o esposo, o noivo. there was the kiss. E depois veio o beijo. Can you repeat the other picture? Yeah. Pode botar a próxima foto. But this is not the case on a Jewish wedding. Mas não são assim os casamentos judaicos. And so I want to share a little bit more about what a Jewish wedding would look like. Eu quero compartilhar para você como é um casamento judaico. First of all, in the time of the Bible, it wasn't like in our day we first date. No tempo da Bíblia era Next diferente. Next slide. O próximo slide. Aqui no nosso tempo, primeiro nós namoramos. And then we commit. Hoje nós namoramos, encontramos amor e depois do amor So we date, nós we temos look like, oh, compromisso. is this something that works? And then we commit. Então, será que isso aqui vai dar certo? E aí depois nós temos o nosso compromisso. In the time of the Bible,
there was first commitment. Mas no tempo then- da Bíblia, primeiro era o compromisso e depois o amor. I'm not saying we should have arranged marriage, but I'm just explaining. the Eu não estou context. falando que nós precisamos ter casamento arranjado. So Estou what would- simplesmente dizendo como era naquele tempo. So a Jewish wedding would go as follows. A father actually would go looking for a bride for his son. Então, assim que era o casamento judaico. O pai ia à procura de uma noiva, de uma mulher para o seu filho. So this would be the arrangement period. E esse seria o período de procura. O próximo slide. De procura, And so he would find a bride suitable for his son. E o pai ia à procura de uma noiva que fosse boa para o filho. And when he would find a bride that was suitable for his son, they would discuss a contract. E depois que ele achasse uma noiva que era boa o suficiente para o seu filho, eles conversavam sobre esse compromisso, sobre esse pacto. They would discuss a bride's price for the bride with the father of the bride. Eles conversavam sobre o valor daquela noiva. And then once they had agreed on a covenant, they needed the consent of the bride and the bridegroom. E depois deles terem concordado com aquilo, eles precisavam do sim do noivo e da noiva. And getting married didn't just have to do with like, oh, we love each other and we're a family, but it often was connecting two families together. E naquele tempo não era só sobre duas pessoas se amarem, mas era duas famílias que se uniam. And so the moment that the father would have found the bride and both were, this was the period of the arrangement period. Então, o primeiro período que eu falei era o período de acordo, do acordo desse casamento arranjado. Then after that, they would have the betrothal ceremony. E depois eles tinham essa cerimônia de noivado, que It's the picture that we just saw of us standing under the shawl. que seria a foto que você já viu. Eu como eu e Johanna debaixo ali daquele This was véu, basically the pano. legal wedding. E aquele era o casamento legal. If you read Matthew 1, verse 18 to 19, Se você ler Mateus 1, 18 a 9, 18 e 19, you see that Mary and Joseph got married like this. você vai ver que José e Maria se casaram dessa maneira. O pai e a mãe de Jesus. So it says, now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Jesus, before they came together, she was found with child from the Holy Spirit. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. And her husband Joseph, being a just man and willing to not put her to shame, resolved to divorce her quietly. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la e desonrá-la, e a desonra pública decidiu anular secretamente o casamento. The word in the English translation says that Joseph sought to divorce her. E a palavra em inglês não é anular o casamento. Ele decidiu divorciar dela. So you're kind of wondering, what does it mean? Like, were they married or were they not married? Mas como assim? Como que José ia divorciar dela? Eles eram casados ou não eram casados? But when we understand the Jewish wedding, Mas quando você tem entendimento do casamento judaico, we see that there's a betrothal ceremony where people make the promises, they make their vows to each other. você vai ver que teve esse casamento, essa festa que celebrava que a mulher prometida. The husband gives a ring to the wife to say, I promise that I will come and get you. This is my gift. E o noivo falava, o esposo falava, eu prometo que vou vir te buscar. They drink the wine as a sign of the contract, of the Eles covenant. bebiam vinho como um sinal daquele compromisso, But then there's no kiss. mas não tinha beijo. Actually, after they will not see each other for a year E eles não viam um ao outro por um ano. because the man is going to go home to prepare a room for his bride. Porque o homem, o noivo, ele ia para casa preparar um quarto para sua noiva. And the bride is going to take a year to be set apart, to be holy. E aquela noiva tinha um ano de santificação, onde ela ia
se preparar de purificação, to show that she was not pregnant already. para mostrar que ela não estava grávida. And so this is where the son goes home to prepare a room, E essa é quando o filho vai para casa preparar um quarto. and they didn't send out a save the date. They didn't know when the wedding date would be. E eles não sabiam que dia ia ser o casamento. E não enviava também uma data de quando iria ser. Because the wedding was only allowed to take place when the father said that the room was ready. Porque o casamento poderia acontecer somente quando o pai dissesse que aquele quarto estava pronto. So if you know your Bible, you already start hearing phrases that are Se você familiar. está familiar com a Bíblia, você já vai entender um pouco o que eu estou falando. When Jesus says, for the son doesn't know the hour, but only the father knows the hour. Quando Jesus diz, o filho não sabe a hora, somente o pai sabe. Every Jewish person knows he's talking about a wedding. Os judeus sabiam que Jesus estava falando sobre um casamento. Because the son has to prepare a room and he can't just do a quick job and then get Porque married. o filho podia fazer um quarto ali muito rápido porque ele queria casar. No, he needs to do a good job and the father needs to say, okay, now you're ready. Mas ele precisava fazer um bom trabalho e o pai queria dizer que ele estava pronto. And so there was a period of waiting. Então tinha um período de espera. And this was a time for the wife to show, to set apart and to be purified. E era um momento que a noiva estava separada e que era purificada. And the wedding could start any moment. E o casamento poderia começar a qualquer momento. The moment the father said the room is ready, the wedding would start. No momento que o pai falasse, esse quarto está pronto, o casamento começava. The bridegroom, the groomsmen, the best Os friends of amigos do noivo, they would go out and blow a trumpet. eles tocavam trombones. And then the bride just had to get up together with her bridesmaid and be ready. E as amigas da noiva precisavam acordar e se preparar bem rápido. And so she would know maybe the wedding is soon, maybe it's today, maybe it's tomorrow. E elas tinham talvez uma ideia que o casamento ia ser hoje ou amanhã. But she needed to make sure that every day her dress was ready, that she was ready. Mas ela precisava se preparar para que todo dia o vestido precisa estar pronto. Ela precisava estar The pronta. bridesmaids who would go and accompany her with oil lamps. E as amigas da noiva acompanhavam elas com a botilha de óleo, They needed com to make, azeite. they needed to make sure that they were always ready for the wedding to Porque start. eles precisavam estar sempre pronta, porque a qualquer momento o casamento podia Because começar. they would say, Porque elas diziam, the bridegroom comes as a thief in the night porque o noivo vem como ladrão da noite. to steal away. Ele vem para roubar. So when we think of Jesus that comes as a thief in E the quando night, nós pensamos sobre Jesus, que vem como ladrão da noite, he doesn't secretly come to steal something, ele não vem secretamente para roubar algo, but he comes with the sound of a trumpet announced by the groomsmen mas ele vem com o som dos trombones e com os amigos do noivo to come and take his bride. para levar e roubar a sua noiva, levar a sua noiva. And I believe that we are living in a season that we should make ourselves ready. We should be ready. E for the nós wedding. estamos vivendo nesse tempo que nós precisamos estar prontos. We don't know when Jesus returns, Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, but we should be ready today. mas nós precisamos estar prontos hoje. So what does it look like to be ready? Mas o que significa estar pronto? We should live a life that is set apart. Nós precisamos viver uma vida separada. Not just in our hearts believe something, Não só crer no nosso coração, but people should taste and see something different when they look at our lives. mas as pessoas precisam sentir e ver algo diferente nas nossas vidas. And not just in a strange way. Mas não só de uma maneira estranha. We are called to show God's love in a Nós way somos that people recognize Him. Nós somos chamados para mostrar o amor de Deus de uma maneira que as pessoas possam reconhecer Ele em nós. We are called to be people of honor, of integrity, Nós somos chamados para ser pessoas de honra e de integridade. people that confess their sins and forgive others. Pessoas que confessam seus pecados e que perdoam uns aos outros. So in closing, I would love to take some time to pray. E para terminar, eu gostaria de orar. Let's take some time. Let's stand. Gostaria de convidar você a se levantar. And let's take some time to allow God to search our hearts. E vamos
Tem um tempo aqui para permitir que o Senhor sonde o nosso coração. You know, when we talk about the law of God, Quando nós falamos sobre a lei do Senhor, you can think about what does that mean? What do I need to not eat certain foods, or what do I need to o que do? significa a lei do Senhor? O que eu preciso fazer ou não fazer? But Jesus summarized it in 2 commandments. Mas Jesus resumiu em 2 mandamentos. He said, first of all, love the Lord with all your heart, your soul, your mind, and your strength. Primeiro, ame ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua mente, com todo o seu entendimento. And love your neighbor as you love yourself. E ame ao seu irmão como você ama a si mesmo. That is our wedding covenant. E essa é a aliança do nosso casamento. This is the covenant. This is what God is asking from us. E isso é o que o Senhor está pedindo de nós. And He promises that He will write this law on our hearts. E Ele prometeu que vai escrever essa lei no nosso coração. Jeremiah 31, Jeremias 31, 31, verse 31. verso 31. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Está chegando os dias, declara o Senhor, em que eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, com os que tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Próximo versículo. One back. Is it 33? I don't have you. 33. Jeremias 31. Essa é a aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, e escreverei no seu coração, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. And Lord, we ask that you write your law on our hearts, Lord. Senhor, nós te pedimos, escreve, Senhor, a tua lei nos nossos corações. Thank you, Lord, that your law indeed is perfect, it is just, it is beautiful. Obrigada, Senhor, porque a tua lei é perfeita e é linda. Lord, forgive us where we've seen the law as just some strict commandments of a strict, grumpy father. Desculpa, nos perdoa, Senhor, por ver a tua lei como algo pesado e algo rígido. Thank you, Jesus, that you saw us and said you are a bride that is worth to be redeemed. Mas obrigado, Senhor, que o Senhor nos viu como a noiva que valeria a pena ser redimida. Thank you that where so many times we've been unfaithful, you are faithful. Tantas vezes nós não somos fiéis, mas o Senhor foi fiel a nós. And Lord, we pray that you search our hearts. Senhor, nós oramos que o Senhor sonde os nossos corações. That where we have sinned, Lord, that you bring us to a place of confession. Onde tem pecado, Senhor, nos leva a um lugar de arrependimento. Show us, Father, where we need to forgive others. Mostra onde nós precisamos perdoar uns aos outros. We welcome your wave of purity and of character. E nós, Senhor, dizemos bem que é bem-vindo, que venha, Senhor, a tua onda de purificação e de santidade. Teach us to fear your name. Nos ensina a temer o teu nome. Lord, we don't want to be afraid of you, but we want to be afraid of being far from you. Nós não queremos ter medo do Senhor, mas queremos ter medo de estar longe de ti.